Você está vendo isto porque finalmente chegou o momento de alcançar a vitória. Isto não acontece por acaso. Carl Jung descobriu que, antes de uma grande transformação ocorrer, a psique emite sinais específicos. A maioria das pessoas não os percebe. Elas permanecem presas em padrões de fracasso, questionando-se por que o triunfo nunca chega. Mas você abriu este vídeo. Isso significa que o seu inconsciente está preparado. Jung chamava esses momentos de sincronicidade, coincidências significativas que parecem aleatórias, mas não são. Elas representam o universo se organizando em torno da sua prontidão para evoluir. E agora, neste exato instante, você está posicionado no limiar entre quem você era e quem está prestes a se tornar. Veja o que apavora a maioria das pessoas em relação a conquistar. Não é o medo de fracassar, é o medo de ter sucesso. Jung descobriu algo que ele denominou de sombra dourada. Nós reprimimos nossa luz com a mesma intensidade que reprimimos nossa escuridão. Escondemos nossa competência, nosso brilho, nosso poder. Por quê? Porque conquistar traz consigo responsabilidade. Quando você assume seu potencial completo, não pode mais culpar as circunstâncias, não pode mais se colocar no papel de vítima. Você se torna responsável pela vida que cria. E isso aterroriza as pessoas. Mais do que permanecer pequeno, jamais poderia. Mas antes de irmos mais fundo, você precisa compreender por que tem perdido. Não é má sorte. Não é o universo conspirando contra você. Você tem sido dependente de perder, porque perder é familiar. Seu sistema nervoso sabe como processar a derrota. Ele praticou esse padrão por anos, talvez décadas. Conquistar parece perigoso, porque é território desconhecido. Seu cérebro interpreta o desconhecido como ameaça. Então, ele sabota você bem antes da ruptura. Mantém você no ciclo. Você sabe, mesmo quando esse ciclo destrói você. Jung passou décadas estudando esse padrão. Ele observou pacientes se aproximarem de suas maiores vitórias, apenas para implodirem no último momento. Eles receberiam a oferta de emprego e perderiam a entrevista. Eles encontrariam o parceiro perfeito e o afastariam. Eles construiriam o negócio e o abandonariam bem antes do sucesso. Ele percebeu que isso não era fraqueza. Isso era a psique se protegendo do terror da transformação. Porque transformação significa morte. Não morte física, morte psicológica. A morte da sua identidade antiga. A morte da pessoa que sabia como perder, mas não sabe como conquistar. Neste momento, sua psique está se preparando para essa morte. E existem sinais específicos que revelam quando essa virada está chegando. Jung chamou o primeiro sinal de enantiodromia. É quando as coisas viram de um extremo para o seu oposto. Quando a vida fica mais escura antes da luz. Quando você atinge o fundo do poço bem antes da ruptura. A maioria das pessoas interpreta essa escuridão como evidência de que estão fracassando. Elas desistem exatamente antes da transformação. Mas Jung compreendeu essa escuridão de forma diferente. Ele a viu como a psique limpando padrões antigos para abrir espaço para novos. A pressão que você sente agora não é a vida esmagando você, é a vida preparando você. O segundo sinal é a perda súbita de interesse em velhos hábitos e relacionamentos. Coisas que costumavam confortá-lo, de repente parecem vazias. Pessoas que você costumava tolerar, de repente parecem insuportáveis. Jung chamou isso de a psique retirando energia daquilo que não mais serve ao crescimento. Seu inconsciente já está se movendo em direção à nova realidade, mas sua mente consciente ainda não alcançou. Então você se sente desconectado, inquieto, como se estivesse esperando por algo que não consegue nomear. Isso não é depressão, isso é prontidão. O terceiro sinal é o que Jung chamou de sensação de panela de pressão. Você percebe algo dentro de você, uma energia, uma urgência, um saber de que a mudança está chegando. Você não consegue explicar isso logicamente. Você apenas sente em seu corpo. Seu sono muda, seu apetite muda. Você se sente agitado e vivo ao mesmo tempo. Isso é sua psique gerando a pressão psicológica necessária para romper para o próximo nível.
Escreva pressão nos comentários se você sente esta urgência dentro de você agora. A maioria das pessoas tenta suprimir esse sentimento com distrações, dependências e ocupação excessiva, mas isso apenas adia o inevitável. A pressão continuará aumentando até que você permita a transformação. Aqui é onde fica perigoso. Quando a vitória está próxima, a autossabotagem entra em ação com mais força. Jung documentou esse padrão em centenas de casos. Logo antes de grandes rupturas, pacientes inconscientemente destruíam seu progresso. Eles iniciavam brigas com terapeutas. Eles pediam sessões cruciais. Eles criavam crises que descarrilavam sua cura. Jung percebeu que isso não era resistência à terapia. Isso era resistência à individuação. Resistência a se tornar plenamente você mesmo, porque seu eu completo tem poder, e poder significa que você não pode mais se esconder atrás de desculpas. Pense na última vez em que você esteve perto de conquistar algo importante. O que aconteceu? Você procrastinou no momento crucial? Você brigou com alguém que poderia tê-lo ajudado? Você de repente ficou doente ou exausto? Esses não são eventos aleatórios. Esses são sua psique tentando protegê-lo do terror do sucesso, porque sucesso significa que você tem que manter esse novo nível. Você tem que estar à altura do seu potencial. Você tem que assumir responsabilidade pelo seu poder. E isso parece mais perigoso do que ficar preso. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe conta. Conquistar não é sobre sorte, não é sobre timing, não é sobre as circunstâncias certas finalmente aparecerem. Conquistar é sobre permitir. É sobre parar sua resistência à sua própria evolução. Jung descobriu que as pessoas não fracassam porque lhes falta habilidade. Elas fracassam porque não conseguem tolerar a realidade psicológica do sucesso. Elas não conseguem lidar com ser vistas. Elas não conseguem lidar com ter poder. Elas não conseguem lidar com a responsabilidade que vem com conquistar. Então, elas se sabotam. Elas criam um padrão familiar de perda. Elas confirmam sua identidade como o lutador, a vítima, aquele que quase consegue, mas nunca realmente consegue. Essa identidade parece segura, parece conhecida, parece lar. Mesmo quando esse lar está queimando ao redor delas, mesmo quando ficar lá destrói tudo o que elas afirmam querer. Empatas não estão quebrados, eles são alquimistas em progresso. O caminho do alquimista oferece exercícios, limites baseados em Jung e 3 vídeos exclusivos de capítulos para transformar sobrecarga em clareza. Por mente surreal. E-book para download de 236 páginas disponível. Comece agora no surrealmind.com. Neste momento, está sendo pedido a você que queime esse lar você mesmo, que saia da identidade do perdedor e entre na identidade do vencedor. E isso é aterrorizante porque a identidade do vencedor não tem roteiro. Você não sabe como ser essa pessoa ainda. Você não praticou esse padrão. Seu sistema nervoso não reconhece essa frequência. Então parece perigoso e errado, e como se você estivesse fingindo ser alguém que não é. Mas aqui está o que Jung compreendeu que muda tudo. Você não está se tornando alguém novo. Você está se tornando quem você realmente é, abaixo de todo condicionamento e trauma e medo. O vencedor é seu verdadeiro eu. O perdedor é a máscara que você usou para sobreviver a um mundo que punia sua luz. Você aprendeu a ser pequeno porque ser grande o machucava. Você aprendeu a fracassar porque ter sucesso fazia os outros desconfortáveis. Você aprendeu a se sabotar porque seu sucesso ameaçava as pessoas ao seu redor. Jung chamou isso de pressão do inconsciente coletivo. Quando você começa a evoluir além do seu sistema familiar, seu grupo de amigos, sua cultura, o inconsciente coletivo empurra de volta. Ele tenta puxá-lo de volta ao padrão familiar. Ele usa vergonha, culpa, medo e dúvida para mantê-lo na linha. Porque quando uma pessoa se liberta, ameaça todos os outros que ainda estão presos. Seu sucesso os obriga a confrontar suas próprias escolhas. Ele expõe suas desculpas como mentiras. Ele prova que transformação é possível. E se transformação é possível, então eles não têm mais ninguém para culpar por ainda estarem presos. Então eles farão tudo para pará-lo. Eles chamarão sua ambição de egoísmo. Eles chamarão seu crescimento de arrogância.
Eles chamarão sua evolução de abandono. Eles dirão que você mudou, que não é mais você mesmo, que está esquecendo de onde veio. E se você ouvir essas vozes, voltará para o padrão familiar. Você trairá seu potencial para manter o pertencimento. Você escolherá suas desculpas sobre sua evolução. Jung alertou seus pacientes sobre isso repetidamente. Ele disse que a verdadeira individuação sempre exige que você decepcione algumas pessoas. Você terá que escolher seu crescimento sobre a aprovação delas. Você terá que valorizar sua transformação mais do que o conforto delas. E isso parecerá egoísta, parecerá cruel, parecerá errado, mas não é. É necessário, porque ninguém mais pode viver sua vida por você. Ninguém mais enfrentará as consequências de você trair seu potencial. Quando você está no seu leito de morte olhando para trás, não serão as opiniões delas que importarão. Será se você honrou quem realmente era, ou se você traiu a si mesmo para manter a paz. Então você deve aprender a tolerar a desaprovação delas. Você deve praticar deixar que elas estejam erradas sobre você. Você deve desenvolver resiliência psicológica para avançar mesmo quando eles estão tentando puxá-lo de volta. Isso não significa ser cruel com eles. Significa ser fiel a você mesmo, mesmo quando isso os decepciona. Jung chamou isso de sacrifício necessário no caminho da individuação. Você sacrifica a ilusão de que pode transformar e fazer todos felizes. Você aceita que sua evolução perturbará aqueles que escolheram permanecer estagnados. Você faz paz com isso. E então você avança de qualquer maneira, porque o custo de ficar é maior que o custo de ir. Você deve ver isso pelo que é, não amor, não proteção, medo coletivo. A mente do grupo tentando prevenir sua evolução, porque seu sucesso ameaça as desculpas deles. Jung ensinou seus pacientes a esperarem essa resistência e se prepararem para ela. Ele disse a eles que a verdadeira individuação requer independência psicológica. Você deve aprender a confiar em seu próprio saber interior mais do que opiniões externas. Você deve valorizar seu crescimento mais do que o conforto dos outros. Você deve escolher sua evolução mesmo quando isso custar relacionamentos, aprovação e pertencimento. Porque a alternativa é permanecer pequeno para sempre, para fazer os outros confortáveis. E isso não é amor. Isso é autoabandono. Sexto, você deve aprender a tolerar o sucesso sem sabotá-lo. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas finalmente rompem. Elas finalmente começam a conquistar. E então, seu sistema nervoso entra em pânico, porque o sucesso parece desconhecido e perigoso. Então elas inconscientemente destroem o que construíram. Elas provocam brigas, elas tomam decisões terríveis. Elas criam crises que as retornam ao padrão familiar de perda. Jung chamou isso de reflexo de regressão. A psique tentando retornar ao território conhecido quando o novo território parece muito ameaçador. Para sobrescrever esse reflexo, você deve treinar seu sistema nervoso para reconhecer o sucesso como seguro. Você faz isso através da repetição e escolha consciente. Toda vez que você sente o impulso de sabotar, você pausa, você respira. Você lembra a si mesmo que esse desconforto não é perigo, é apenas falta de familiaridade. É seu sistema se ajustando a uma nova frequência. Você não precisa agir no impulso. Você só precisa deixá-lo passar através de você, enquanto continua avançando. Com o tempo, conquistar se torna tão familiar quanto perder costumava ser. Seu sistema nervoso para de resistir e você pode finalmente manter o sucesso que cria. Sétimo, você deve entender que conquistar não é um destino, é uma prática. Você não conquista uma vez e termina. Você conquista todos os dias através de escolhas conscientes que se alinham com seu eu superior. Alguns dias isso parece fácil, alguns dias isso parece impossível. Mas você continua escolhendo, independentemente de como se sente, porque sentimentos não são fatos. Eles são apenas respostas do sistema nervoso a estímulos, e você está aprendendo a agir a partir da consciência em vez do condicionamento, da escolha em vez da compulsão, do poder em vez da programação.
Jung acreditava que as pessoas que completam com sucesso esse processo se tornam o que ele chamou de individuadas. Elas não são mais controladas por padrões inconscientes coletivos. Elas não são mais escravas do condicionamento e do medo. Elas são criadoras conscientes de sua realidade. Escreva: "Eu escolho conquistar" nos comentários para alinhar-se com sua nova frequência hoje. Elas conquistam não porque são sortudas, mas porque estão psicologicamente alinhadas com conquistar. Elas incorporam a frequência que querem experimentar, e a realidade não tem escolha senão refletir essa frequência de volta para elas. Este é o seu momento de conquistar. Não porque o universo de repente decidiu ser gentil, mas porque você está finalmente pronto para se permitir conquistar. Você está finalmente cansado da identidade de perdedor. Você está finalmente disposto a assumir seu poder, mesmo que pareça aterrorizante. Você está finalmente pronto para assumir responsabilidade pelo seu potencial, em vez de se esconder atrás de desculpas. E essa prontidão é tudo. Os sinais já estão aparecendo em sua vida. A pressão, a inquietação, a insatisfação com o que costumava ser suficiente, a sensação de que algo está prestes a mudar. Esses não são aleatórios. Esses são sua psique se preparando para a transformação. Seu inconsciente está pronto. A única questão é se sua mente consciente vai cooperar ou resistir. Você permitirá a mudança ou lutará contra ela? Você reivindicará a identidade de vencedor ou se agarrará à de perdedor? Aqui está o que você precisa fazer agora mesmo. Primeiro, reconheça que você tem escolhido perder não conscientemente, mas inconscientemente através de sabotagem, procrastinação e conformismo. Veja esse padrão sem julgamento. Apenas reconheça que ele existe. Segundo, decida que você está cansado. Faça uma escolha consciente de que perder não é mais aceitável, que você não mais trairá seu potencial para manter o conforto. Terceiro, identifique uma ação que você pode tomar hoje que se alinha com a identidade de vencedor. Não amanhã, não quando você se sentir pronto. Hoje, agora, enquanto a energia dessa realização está viva em você. Quarto, espere resistência de si mesmo, dos outros, da própria vida. Quando essa resistência vier, não a interprete como evidência de que você está fracassando. Interprete como evidência de que você está se transformando. Quanto maior a resistência, maior a ruptura do outro lado. Quinto, encontre pessoas que podem testemunhar sua transformação sem tentar pará-la. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de aliados que compreendem individuação, que percorreram esse caminho eles mesmos, que podem manter espaço para sua evolução sem tentar controlá-la. Sexto, comprometa-se com a prática diária de escolher do seu eu superior em vez do seu eu condicionado. Toda manhã, pergunte a si mesmo o que a versão vencedora de você faria hoje. Então faça isso, mesmo quando parecer desconfortável, mesmo quando parecer fingimento, especialmente quando parecer fingimento, porque é assim que você preenche a lacuna entre quem você era e quem está se tornando. Você age como se até se tornar. Este é finalmente o seu momento de conquistar, porque você está finalmente pronto para se permitir conquistar. O universo tem esperado por essa prontidão. Seu inconsciente tem se preparado para este momento. Tudo que o trouxe a este vídeo, tudo que fez você clicar, tudo que o manteve assistindo até agora foi sincronicidade, coincidência significativa, o universo se organizando em torno da sua evolução. E agora você sabe o que isso significa. Agora você compreende a realidade psicológica sob o mistério. Você está posicionado no limiar entre sua vida antiga e sua nova. Entre a identidade de perdedor e a identidade de vencedor, entre viver inconsciente e criar conscientemente, a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar ao padrão familiar. Você pode fingir que não ouviu o que acabou de ouvir. Você pode se convencer de que isso não se aplica a você. Ou você pode atravessar o limiar. Você pode reivindicar seu poder. Você pode se tornar quem você realmente é. Jung passou sua vida mostrando às pessoas esse caminho, não porque ele queria fazê-las felizes, mas porque ele compreendia que a consciência humana está tentando evoluir e que a evolução acontece uma pessoa de cada vez.
Cada indivíduo que completa seu processo de individuação torna mais fácil para outros fazerem o mesmo. Sua transformação não é apenas pessoal, é coletiva. Quando você para de perder e começa a conquistar, você muda a frequência de possibilidade para todos ao seu redor. Você se torna prova viva de que a transformação é real. Então este é finalmente o seu momento de conquistar. Não porque você merece mais do que os outros, mas porque você está finalmente disposto a reivindicá-lo. Você está finalmente pronto para parar de esconder sua luz para fazer os outros confortáveis. Você está finalmente cansado de trair seu potencial para manter o pertencimento. Você está finalmente escolhendo sua evolução sobre suas desculpas. E essa escolha muda tudo. Se você está pronto para entrar completamente nesta linha do tempo de vitória, inscreva-se neste canal, porque estamos indo mais fundo nas descobertas de Jung sobre transformação psicológica. Estamos explorando as sombras, os arquétipos, os padrões inconscientes que controlam a maioria das pessoas. E estamos aprendendo como nos libertar, como individualizar, como nos tornarmos plenamente nós mesmos em um mundo que exige conformidade. Bem-vindo à sua nova linha do tempo. É aqui que tudo muda. É aqui que você para de perder e começa a se tornar quem você sempre foi destinado a ser. Escreva "Estou pronto" nos comentários para entrar na sua linha do tempo de vitória. No caminho do alquimista, treinamento de percepção para empatas, você transformará sobrecarga em sabedoria com exercícios práticos, limites inspirados em Jung e treinamento de percepção passo a passo. Este guia inclui 3 vídeos exclusivos de capítulos para aprofundar cada lição. Escrito por Mente Surreal, 236 páginas, e-book para download lindamente projetado em formato 8,5 por 11, disponível agora. Comece seu treinamento hoje. Sinta profundamente enquanto pensa claramente. Obtenha o caminho do alquimista no surrealmind.com.